O caso do falecimento de Daniel Mastral tem trazido muitas e muitas teorias aqui no YouTube a respeito do que realmente aconteceu com ele. Entre várias e várias teorias que estão envolvendo aí sociedades secretas e coisas do tipo. Mas foi pensando neste assunto que eu resolvi trazer para vocês aqui num único vídeo falando a respeito de algumas sociedades secretas, algumas seitas ocultistas que a maioria das pessoas desconhece. Eu peço desde já que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com pessoas que não conhecem a respeito deste assunto. Estarei apresentando aqui 5 das sociedades secretas mais misteriosas e intrigantes aí que a maioria das pessoas, algumas delas até já conhecem. Por isso, fiquem com mais este vídeo do canal. É difícil de explicar em poucas palavras, em resumir. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar. Né? Eles estavam me pressionando, eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar. Né? O que é estratégia, eu sei o que eles queriam fazer. Né? E quase conseguiram me desestabilizar, né? Porque eles deram... O que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa, ameaça, nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse versículo bíblico, ele praticamente menciona o mundo inteiro nos dias de hoje e ilustra muito bem como o mundo está nos dias de hoje. Está nas mãos do maligno, o mundo jaz no maligno. Algumas traduções traduzem o mundo jaz do maligno, mas uma tradução melhor é o mundo jaz no maligno, por conta do pecado e por conta da impiedade da humanidade. O mundo acaba fazendo a vontade do maligno. Muitas pessoas desconhecem a respeito de certas sociedades secretas, ordens antigas, milenares que imperam no mundo até os dias de hoje, muitas delas sendo adeptas do esoterismo, do misticismo e principalmente do ocultismo. Neste vídeo eu quero mostrar para todos vocês 5 sociedades secretas, algumas adeptas do ocultismo e aí também muito esotéricas. Então, a partir de agora, eu estarei falando de cada uma delas para vocês. A Sociedade Secreta da Maçonaria. A maçonaria refere-se a organizações fraternais que traçam suas origens às guildas locais de pedreiros ou construtores que, a partir do final do século XIV, regulamentavam as qualificações dos construtores e sua interação com autoridades e clientes. A maçonaria moderna consiste amplamente em 2 grupos principais de reconhecimento. A maçonaria regular, que insiste que um volume de escritura seja aberto em uma loja de trabalho, que cada membro professe crença em um ser supremo, que nenhuma mulher seja admitida e que a discussão de religião e política não ocorra dentro da loja. E a maçonaria continental, que consiste nas jurisdições que removeram algumas ou todas essas restrições. Talvez uma das curiosidades que as pessoas mais têm a respeito da maçonaria é a respeito de seus simbolismos e também a respeito de seus rituais. O simbolismo, ele é principalmente, mas não exclusivamente, extraído das ferramentas aí de construtores, como por exemplo o esquadro e o compasso, o nível e o prumo, a espátula e os cilhares ásperos e lisos, entre outros. Desde meados do século XIX, os historiadores maçônicos têm buscado as origens do movimento em uma série de documentos semelhantes conhecidos como Old Charts, que datam do poema Regius, e que é datado geralmente aí de cerca de 1425. Até o início do século XVIII, aludindo à filiação a uma loja de maçons operativos. Eles os relacionam a uma história mitificada do ofício, aos deveres de seus graus e à maneira como os juramentos de fidelidade devem ser feitos ao se ingressar.
O século XV também vê a primeira evidência de insígnias cerimoniais encontradas aí dos maçons. A maçonaria, por si só, ela tem muitos mistérios e futuramente, se vocês quiserem e pedirem aqui nos comentários, eu estarei trazendo para todos vocês um vídeo especial falando a respeito das origens aí dessa sociedade secreta. Então, digitem aí nos comentários. A Sociedade Secreta Rosa Cruz. A Rosa Cruz é um movimento filosófico que se popularizou na Europa no início do século XVII, após a publicação de vários textos que pretendiam anunciar a existência de uma ordem esotérica até então desconhecida para o mundo. Rosa Cruz é um nome atribuído com base no lendário personagem Christian Rosenkreutz, que é o ponto de partida para várias organizações Rosa Cruzes. A misteriosa doutrina da ordem é supostamente construída sobre verdades esotéricas do mundo passado ou do passado antigo, que é oculto ao homem comum, e fornece uma visão da natureza e do mundo físico, do universo físico e do domínio espiritual. Seus manifestos não falavam extensivamente sobre o assunto, mas mencionavam a Cabalá, o hermetismo e até mesmo aí o cristianismo. O movimento era então tido em conta como um colégio de invisíveis nos mundos internos, formando por grandes adeptos com o intuito de prestar auxílio à evolução espiritual da humanidade. Alguns metafísicos consideram que o rosacruzianismo pode ser compreendido de um ponto de vista mais amplo, como parte ou mesmo como fonte do hermetismo aí cristão místico, patente no período dos tratados ocidentais de alquimia que se segue à publicação da Divina Comédia de Dante. Alguns historiadores, no entanto, sugerem que sua origem num grupo de protestantes alemães entre os anos de 1607 e 1616, quando 3 manifestos anônimos foram elaborados e lançados na Europa, Fama Fraternatis e Confessio Fraternitatis e Nuptias Alquímicas de Christian Rosenkreutz. A influência desses textos foi tão grande que a historiadora Frances Yates denominou este período do século XVII como Iluminismo de Rosa Cruz. A Sociedade Secreta Ordo Templi Orientis. Ordo Templi Orientis é uma organização ocultista que remonta a 1895 e possivelmente foi fundada em 1906 por Franz Hartmann e também por Theodor Reuss, logo após aí o falecimento de Karl Kellner, que teria sido um dos precursores do estudo da ordem. A Ordo Templi Orientis também é conhecida genericamente como integrante do Círculo de Sociedades Secretas Germânicas. Em 1912, Reuss, no periódico Oriflame, teria dito que a ordem tinha posse do grande segredo hermético, o Sal Philosophorum, sendo que após a morte do próprio, em 1924, Heinrich Trenker teria feito de tudo para obter esse protenso segredo, embora a veracidade da posse, aí no caso da Ordo Templi Orientis, seja questionada. Em 1925, Aleister Crowley, após ser expulso do Golden Dawn, reformulou o Ordo Templi Orientis, tornando-a uma das principais representantes do movimento telêmico. Aleister Crowley descreveu o grupo em seu livro The Book of the Law, incluindo a lei de Telema. De acordo com Crowley, o motto da ordem era "Faça o que tu queres, há de ser toda da lei". A Ordem Hermética da Aurora Dourada, em inglês Hermetic Order of the Golden Dawn, foi uma sociedade secreta que surgiu na Inglaterra em 1887, que reunia várias vertentes do esoterismo e cujas ramificações encontram-se ativas até os dias de hoje, nas palavras de Gerald York. A Aurora Dourada foi o ápice da glória do renascer ocultista do século XIX, que sintetizou um vasto corpo de material desconexo e disperso em um todo coerente, prático e eficiente, coisa que não pode ser dita de qualquer outra ordem ocultista de que tenhamos conhecimento naquele tempo ou a partir de então.
Sobre as suas origens, antes da fundação da Aurora Dourada, o ocultismo ocidental era composto de diversas tradições separadas, por vezes divergentes. A alquimia, a astrologia, a magia cerimonial eram secundados por diversos métodos divinatórios e influenciadores por diversas crenças como o pitagorismo, o neoplatonismo, o catarismo, o maniqueísmo, o gnosticismo, o judaísmo cabalístico e o hermetismo, que transitavam por diversas culturas desde a era greco-romana até a época árabe. A época da Aurora Dourada pode-se dizer que a tradição mágica ocidental havia se perdido, abrindo espaço para movimentos ocultistas de inspiração oriental, como a teosofia. Nesse sentido, é possível interpretar o evento da Nova Ordem como uma reação a essa tendência orientalizante. No resgate da tradição mágica ocidental, a Golden Dawn aprofundou ao máximo as ligações com a Cabala e com a antiga magia cerimonial, às quais ele agregou o esquema de correspondência universal proposto por Eliphas Levi, devidamente ampliado, desenvolvido e codificado para que cada fator no universo passasse a ter correspondência no ser individual. Assim, todos os sistemas ocultistas antes existentes foram integrados num único corpo de pensamento interligado e interdisciplinar e interdependente. A Ordem dos Antigos Cavaleiros Templários. Os Templários foram uma ordem militar de cavalaria da Igreja Católica. A organização existiu durante cerca de 2 séculos na Idade Média, tendo ido de 1118 a 1312, tendo sido fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos. Os Cavaleiros Templários, eles são associados aí a lendas e também segredos e muitos mistérios, e mais rumores foram adicionados nos romances de ficção populares, como alguns como o Pêndulo de Foucault e o Código da Vinci, filmes modernos tais como A Lenda do Tesouro Perdido, Indiana Jones, entre outros. Uma das versões faz ligação entre os Templários e uma das mais influentes, famosas sociedades secretas, a maçonaria. Um tema envolvendo relíquias e os Cavaleiros Templários surgiu durante a Inquisição dos Templários, pois documentos diversos do julgamento referem-se a eles adorando um ídolo que foi referido em alguns casos como um gato com uma cabeça barbada e em alguns outros casos como o famoso Baphomet. Os Cavaleiros Templários, eles foram acusados diversas vezes por praticarem bruxaria e também feitiçaria e serem adoradores aí deste ídolo, que eu nem preciso colocar aqui as imagens dele. Essas foram as 5 sociedades secretas ou simplesmente seitas que operaram antigamente e algumas delas até os dias de hoje operam. Qual a sua opinião sobre cada uma delas? Escreva aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Um abraço e fiquem todos com Elohim.